Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Cláudia Gomes, eu sou uma mulher branca com os cabelos escuros na altura dos ombros. Eu uso óculos e estou vestindo uma blusa vinho. E aí eu começo a aula perguntando a você já foi com seu pai, com a sua mãe, com o irmão, com um amigo, numa votação? Eu já fui algumas vezes com minha mãe quando eu era criança. E quando isso acontece? No Brasil, a cada 2 anos, nós temos eleições para prefeito, vereador, deputado, senador, presidente. E você sabe por que isso acontece? Isso acontece porque o Brasil tem um sistema, um regime político republicano. Mas você sabe o que é república? Você sabe como ela funciona? Sabe de onde veio? Então, vem comigo que eu vou te mostrar e vou te contar de onde vieram essas ideias e como elas estão presentes no nosso cotidiano. Roma era uma cidade-estado cuja a primeira forma de governo foi a monarquia. Mas em 509, antes da Era Comum, os patrícios fizeram uma revolução junto com os plebeus e instituíram um novo sistema político, a república. República, em latim, vem de res, coisa, públicos, público, ou seja, é o sistema de governo que se preocupa com o bem público, com a coisa pública, a coisa do povo. Podemos ver nessa linha do tempo, rapidamente, os períodos da história romana, que a gente divide enquanto historiador para ficar de forma didática. Vimos que primeiro foi a monarquia e hoje nós vamos ver a república, que durou de 509, antes da Era Comum, até 27. Na República, Roma passou a ser governada não por um rei, mas pelos magistrados, especificamente por 2 cônsules. Essa ideia de 2 magistrados era para que o poder não se concentrasse mais nas mãos de uma única pessoa, como era na monarquia. Mas, ao longo da República, novas magistraturas foram sendo criadas e os cidadãos eram eleitos para ocupá-las. E podemos dizer que a República Romana se configurou em 3 níveis de poder. As principais instituições da República foram o consulado, onde os 2 cônsules tinham a função de um comandava o exército e o outro representava a cidade em cerimônias religiosas e julgava crimes. O mandato do cônsul durava 1 ano. O Senado desempenhava as funções centrais da República Romana, como a organização dos cultos públicos, o calendário, o controle das finanças e a administração das províncias romanas. Para alguns historiadores, esse era o principal órgão da República. E a Assembleia do Povo. As principais funções da Assembleia eram eleger os cônsules e promulgar as leis. Participavam tanto patrícios quanto plebeus, mas o domínio político permanecia na mão dos patrícios. Na Roma Antiga, a cidadania se remetia à possibilidade de exercer os seus direitos políticos e civis. Ser cidadão possibilitava o direito de se eleger nos cargos públicos, participar das assembleias e ter vantagens fiscais. Mas quem era cidadão em Roma? Inicialmente, desde a monarquia, cidadão eram somente os patrícios. Eram as pessoas ricas, os donos de terras, os que se julgavam os descendentes de Rômulo, fundador da cidade. E os plebeus, que mesmo pagando impostos e servindo ao exército, não tinham direitos políticos efetivamente. Mas, ao longo da República, como eu disse, foram acontecendo e foram sendo criadas novas magistraturas. Os principais magistrados eram os cônsules, pois, como eu disse, haviam 2 deles que comandavam o exército e presidiam o Senado. Eles administravam a cidade. Os pretores, que eram os responsáveis pela aplicação da justiça. Os edis, que eram os responsáveis pelo policiamento, abastecimento e conservação das ruas da cidade, além de organizar os espetáculos públicos. Os questores cuidavam da arrecadação dos impostos e das despesas públicas. Os censores faziam a contagem da população e classificavam as pessoas de acordo com as suas posses. E, por fim, o ditador, que governava Roma com plenos poderes, sozinho, no caso de alguma guerra ou de uma ameaça grave à República. Ele era eleito pelo Senado. Mulheres e escravos não tinham direitos políticos. Sabemos que desde o período monárquico, a tensão entre
plebeus e patrícios era grande. Isso porque, mesmo com a República, os plebeus não tinham acesso à maioria dos cargos eletivos, às magistraturas, mesmo sendo maioria da população, maioria no exército e maioria trabalhando. Então, eles começaram uma nova luta por direitos. E como eles fizeram isso? Sabendo de sua importância econômica e para a segurança, no caso de uma invasão a Roma, eles fizeram o seguinte, simplesmente saíram da cidade e não se candidataram, não se apresentaram para o exército, e os patrícios com isso ficaram apavorados, porque se os povos vizinhos soubessem disso, iriam invadir a cidade. Foi o início da conquista dos plebeus, a participação política. As conquistas plebeias foram inicialmente as seguintes: o tribunato da plebe, onde os plebeus ganharam o direito de eleger um tribuno da plebe, que defendia os interesses da plebe e podia anular leis contrárias a esse grupo social. A Lei das 12 Tábuas foi outra conquista. Foram as primeiras leis escritas na história de Roma. Isso porque antes só os patrícios diziam que sabiam as leis e interpretavam elas conforme os seus interesses. Depois, a Lei Canuleia, que permitia o casamento entre patrícios e plebeus. E a Lei Licínia Sestia. Essa lei determinava que um dos dois cônsules tinha que ser plebeu e cancelava parte da dívida que os plebeus tinham com os patrícios. Posteriormente, os plebeus conseguiram outra lei, uma que proibia a escravidão por dívida e outra que dava acesso a todas as magistraturas. Porém, mesmo com todas essas conquistas, os plebeus pobres continuaram sem acesso maior da política, porque eles trabalhavam muito e não tinham tempo para participar da política, ou seja, o domínio político patrício continuou. Importante falar que no período republicano, Roma começa sua expansão territorial e econômica. E logo a cidade de Roma domina os povos vizinhos, que logo começaram a pagar tributos a Roma. E, descendo a Península Itálica, eles dominaram os povos no caminho, mas encontraram resistência quando se depararam com as cidades cartaginesas, que eram cidades que haviam sido povoadas a partir da cidade de Cartago, que ficava lá no norte da África. Cartago era a rainha do Mediterrâneo, dominava todas as rotas comerciais do mar Mediterrâneo. Isso porque ela foi fundada no século VIII antes da Era Comum pelos fenícios. Eles tinham tradição de comércio. Foi então que Roma teve que empreender 3 guerras ao longo de 100 anos, porque Roma estava determinada a conquistar essas rotas comerciais. Mas os romanos, eles eram muito bons na guerra na terra. No mar, nem tanto, e os cartagineses eram muito bons navegadores. Foi então que Roma teve que se adaptar e criar novas táticas militares. As 3 guerras empreendidas por Roma contra Cartago foram chamadas de Guerras Púnicas. Os romanos inovaram ao utilizar rampas com ganchos em seus navios, chamados corvos. Esses ganchos prendiam uma prancha no navio inimigo e permitia, assim, que os soldados romanos invadissem facilmente o navio inimigo. Essa tática foi decisiva para a vitória e o resultado do controle romano sobre as ilhas do sul da Itália. A Segunda Guerra Púnica aconteceu quando o general cartaginês Aníbal tentou atacar Roma atravessando os Alpes com elefantes. Mas, enquanto Aníbal articulava o ataque, Roma foi rápida e as legiões romanas atacaram Cartago, lá na África. E, por fim, em 146 antes da Era Comum, os cartagineses foram completamente vencidos na Terceira Guerra Púnica. Cartago foi arrasada e os poucos sobreviventes foram vendidos como escravos. Roma dominava o Mediterrâneo. Depois de conquistar as terras a oeste, os romanos passaram a conquistar as terras do leste, ou seja, a Grécia, a Macedônia e as cidades da Ásia Menor. E nesse processo eles tiveram que criar muitas técnicas militares, que permanecem até hoje, quer ver? O corte de cabelo militar, por exemplo,
que os exércitos adotaram ainda hoje é usado. É herança romana, porque impedia que o adversário prendesse o soldado pelos cabelos e cortasse sua cabeça. No campo da tática, uma importante inovação foi a formação testudo, ou seja, tartaruga em latim, que talvez você já tenha visto em algum filme ou história do Asterix. Os romanos também inovaram ao usar o gládio, que é uma espada bem curta e que permitia com que a movimentação do soldado fosse bem ágil. Já a catapulta, que era usada pelos gregos, foi melhorada pelos romanos e transformou-se em uma impactante máquina de bombardear os inimigos com pedras. Durante a expansão territorial, a conquista de novas terras gerou uma grave tensão social em Roma. Isso porque as novas terras estavam ficando concentradas nas mãos dos nobres, que ficavam cada vez mais ricos. E os plebeus estavam sem nada, saíam para a guerra e quando voltavam acabavam perdendo suas terras. Então, para diminuir essa desigualdade e o conflito social, os dois irmãos, Tibério e Caio Graco, criaram leis para que houvesse divisão dessas terras, ou seja, uma reforma agrária entre os plebeus. Tibério Graco, tribuno da plebe, conseguiu a aprovação de uma lei de reforma agrária, a Lex Agrária, que determinava a repartição de parte das terras públicas em pequenos lotes, a serem distribuídos para os cidadãos. Mas as ideias do Tibério desagradaram muito os nobres e acabaram assassinando ele em 132 antes da Era Comum. Alguns anos depois, seu irmão, Caio Graco, também ocupando o cargo de tribuno da plebe, alcançou grande popularidade entre os plebeus e conseguiu implementar a reforma agrária em algumas regiões dominadas por Roma. Mas os nobres, contrários às reformas, fizeram Caio Graco perder o apoio da plebe. Caio Graco tentou, por meio das armas, manter a reforma agrária. Mas o Senado, composto pelos patrícios ricos, autorizou que o exército massacrasse os revoltosos. Depois de Caio morto, o Senado aprovou lei que, dali em diante, nenhuma lei agrária poderia ser mais implementada, ou seja, as terras não iriam mais para os plebeus. Isso lembra muito o que aconteceu no Brasil lá no século XIX, quando a elite patriarcal e escravocrata no Brasil aprovou em 1850 a Lei de Terras, a lei que impedia que os escravizados, quando fossem libertados, tivessem acesso à terra. E falando em Brasil, então, vamos ver como que a República no Brasil é? Como podemos ver, o sistema político que os romanos criaram, a República, tem características principais como a existência de instituições de poder e funções específicas, como a gente tem no Brasil. E criaram também as magistraturas com tempo determinado de duração e que eram preenchidas por eleições. Ou seja, a partir dos ideais dos antigos romanos, o sistema republicano brasileiro busca também as instituições que aqui são divididas em executivo, legislativo e judiciário, evitar a concentração de poder. Aqui também nós temos eleições e todos nós podemos participar da vida política como cidadãos. Ou seja, a República tem como objetivo o bem comum, o bem de todos. E para isso, os interesses de família, de empresas ou de grupos específicos da sociedade não podem prevalecer. E para isso, na nossa República, nós temos a possibilidade de, a cada 2 anos, em média, eleger novos representantes que busquem o bem de todos nós. Resumindo a nossa aula de hoje, nós vimos como funcionava a República e as magistraturas romanas. Vimos a expansão territorial iniciada na República e as guerras púnicas. Vimos que com a expansão os romanos fizeram muitas inovações militares. Vimos a luta e as conquistas da plebe. E vimos como funciona a República Brasileira. Nossa aula vai ficando por aqui, mas eu vou deixar para vocês um desafio. Lê comigo esse texto. Esse é o trecho do discurso de Tibério Graco. E ele disse:
Os animais da Itália possuem cada um sua toca, seu abrigo, seu refúgio. No entanto, os homens que combatem e morrem pela Itália estão à mercê do ar e da luz, e nada mais. Sem lar, sem casa, erram com suas mulheres e crianças. É para o luxo e enriquecimento de outrem que combatem e morrem tais pretensos senhores do mundo, que não possuem sequer um torrão de terra. Pensando no discurso de Tibério Graco, feito há mais de 2000 anos, imagine que você é um tribuno da plebe e quer fazer uma lei que garanta que todos os cidadãos têm o direito a viver dignamente. Quais os pontos principais que sua lei teria para que os cidadãos vivessem felizes? Escreva em seu caderno. Nossa aula agora chegou ao fim. Fica ligado para a próxima aula de História. Tchau!